pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos começar uma série de aulas falando sobre a evolução dos modelos atômicos, como que filósofos e cientistas trataram desse assunto. Então nós vamos começar com Demócrito, vamos passar um pouquinho sobre a história de Aristóteles e vamos chegar até o modelo atômico de Dalton, que hoje a gente conhece como modelo bola de bilhar. Tudo bem? Foi um período muito grande entre Demócrito e a teoria atômica de Dalton, praticamente 20 séculos que a teoria atômica ficou estagnada. E Dalton propôs a sua teoria atômica baseada em experimentação. Foi a primeira vez aí na história da ciência que um cientista propôs uma explicação para o modelo de um átomo, fundamentando-se em experimentos. Então, quando a gente fala da evolução do modelo atômico, a história de Demócrito é a primeira que surge aí. Ele considerava que a matéria era composta por partículas extremamente pequenas. E se você fosse dividindo essa partícula, essa matéria, aos poucos, você chegaria no que ele chamou de átomo. Átomo vem lá do grego, que significa não, e tomos, pedaços. Então, ele achava que não tinha pedaços, né? E esse modelo era baseado apenas na intuição e na lógica. Então, segundo esse modelo, toda a matéria é constituída por átomos e vazio, não era compacta. O átomo é uma partícula muito pequena, invisível e que não pode ser dividida. Você chega na menor partícula e não tem mais como dividir. E os átomos encontram-se em constante movimento e o universo é constituído por um número muito grande, infinito de átomos indivisíveis e eternos. Anos depois das ideias de Demócrito, surge Aristóteles. Então, ele não concordou muito com o modelo de Demócrito. E ele acreditava que a matéria era contínua e composta basicamente por 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Então, ele acreditava que a combinação do que ele chamou de 4 elementos era capaz de formar qualquer coisa que existisse na Terra. Então, os estudos de modelo atômico, eles ficaram parados durante muitos séculos e lá no século XIX, Dalton ressuscita a teoria atômica. Por quê? Na segunda metade do século XVIII, a química sofreu uma grande evolução e certos fatos não podiam ser explicados pelas teorias de Aristóteles que os cientistas conheciam, como foi o caso da lei de Lavoisier. Nessa lei, eles falavam que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, pelo modelo atômico de Dalton, essa teoria foi possível de ser explicada. Então, como? Então, imagine que você tem uma transformação onde a bolinha azul está representando um átomo e as bolinhas vermelhas outro átomo. Então, são substâncias separadas que elas vão ser colocadas em contato para reagir e produzir uma nova substância. Então, considerando que esse átomo azul corresponde a 3 gramas e cada átomo vermelho são 4 gramas. Então, você tem 4 de um mais 4 de outro. A massa total aqui corresponde a 11 gramas. Numa transformação, o que vai acontecer? Simplesmente um rearranjo na estrutura, mas nós teremos 4 gramas de um, 3 gramas de outro e mais 4 gramas de outro, totalizando 11 gramas. Então, é isso que fala a lei de Lavoisier. Você pode fazer o experimento que você quiser lá com as substâncias, elas vão reagir, vão se combinar, produzir novas substâncias, uma ou duas, depende da reação, mas a massa inicial e a massa final, ela não muda, ela se conserva. E através do modelo atômico de Dalton, isso foi possível ser explicado.
Então, o modelo proposto por Dalton em 1808, através da retomada das ideias de Demócrito, mas sobre uma nova perspectiva que foi a experimentação. Aqui, pela primeira vez, um cientista propôs algumas ideias a respeito do átomo, mas experimentalmente. Então, baseado lá em reações químicas e pesagens minuciosas, que foi a introdução da balança como instrumento de trabalho, ele chegou à conclusão de que os átomos realmente existem e que eles possuíam algumas características. Então, quais são as características de átomos segundo o modelo de Dalton? Então, todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Os átomos de diferentes elementos têm massas diferentes. A combinação de iguais ou diferentes tipos de átomos originam os diferentes materiais. E ainda segundo esse modelo proposto por Dalton, o átomo era uma esfera rígida e indivisível, que a gente conhece como modelo da bola de bilhar, tá? Por ser rígido e indivisível, parecido com uma bola de bilhar. Então, como que a gente podia usar o modelo atômico de Dalton para explicar a lei de Lavoisier? Ora, o Dalton ele achava que todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis, chamadas átomos. Então, se você tem lá um determinado reagente A, um outro reagente B, este reagente B formado por duas partículas, que são as bolinhas vermelhas. Então, cada partícula seria um átomo. A é formado também por um átomo. Eles vão se reorganizar e vão formar uma nova substância que vai ter um átomo de A e dois átomos de B. Então, essa é a explicação do modelo atômico de Dalton para as observações de Lavoisier. Por que que ele falava que a massa se conservava, que a massa final era igual à massa inicial? Porque os átomos presentes no início da reação, eles vão estar presentes no final da reação, apenas sofrendo um pequeno rearranjo. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!